vamos orar, vamos buscar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que bênção. Eu acho que eu fiz o que eu precisava fazer e eu quero agora então compartilhar com você a palavra do Senhor. E quero te convidar a fazer comigo a leitura que está em Atos, no capítulo de número 10. O Davi vai colocar para nós aí. Eu vou utilizar a versão NVI, Davi, tá? Atos capítulo 10. São 47 versículos. Eu não vou ler tudo porque tomaria um tempo longo, apesar de que nós deveríamos até gastar esse tempo fazendo isso, mas, por outro lado, algumas partes do texto, não é que elas não são importantes, elas são complementares, mas eu quero pegar a essência de alguma coisa nessa noite. Então, Atos, do capítulo de número 10, na NVI, a partir do versículo 1. Pode ficar sentado mesmo, vai aparecer aqui na tela para você. Pessoal da galeria, viu o que tem para vocês agora aí? Vocês estão vendo aí ou não? Quem dá um joinha aí? Essa semana eu vim para cá, mas o meu eletricista, fomos aí, preparamos tudo para vocês aí, ó. Cuidar bem de vocês aí. No meu tempo de escola, quem sentava na última fileira eram os bagunceiros. Né? Ali atrás, antigamente era assim no meu tempo de escola. Estou brincando, tá, gente? Não é isso não. Mas pode ser. Vai que é, né? Atos 10, 1. Deixa eu ver um negócio aqui. São 48 versículos, então não vou ler tudo não. Vamos lá. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião, um homem muito importante, hein? De uma companhia do exército chamada Italiana. Ele era um italiano que morava em Cesareia. Eu estive lá em Cesareia de Filipe, lugar muito interessante, tem ruínas muito maravilhosas da época, dessa época aqui lá. Foi muito bonito ter passado por lá. Ele era piedoso, olha, o cara era romano, o cara não era judeu, e ele era piedoso e temente a Deus. Interessante. Um romano temente a Deus, com toda a sua casa. Interessante, a família toda dele era temente ao Deus de Israel. Muito interessante. E ele fazia muitas esmolas ao povo. Eu estou lendo em outra versão, né? Com perdão, deixa eu mudar aqui, para não perder NVI que eu falei, né, Davi? Então vamos lá, desculpa. Versículo 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava. Você pensa bem, um gentio, o que é o gentio? É o que não era judeu. Não era judeu? Era gentio. Não cria no Deus de Israel? Era gentio. Este homem era um gentio, romano, mas ele cria no Deus de Israel, juntamente com toda a sua família. E ele esmolava, ele era uma pessoa muito caridosa. Essa palavra esmola aqui, às vezes repercute mal, né? Não dou esmola. Não, gente, a palavra esmola, ela não tem um sentido negativo. Ela é doação. Ela é doar alguma coisa. A esmola, do ponto de vista bíblico, é doação, é generosidade. Então esse homem era um homem generoso. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ou seja, a hora 9ª do calendário judeu, hora 9ª. Jesus morreu na hora 9ª. Olha que interessante. Ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus. Gente, o camarada era um romano, temente a Deus, contribuinte, generoso, orava. O que aconteceu com ele? Ele teve uma visão. E nós estamos aqui em nossa comunidade, nesse período agora, falando sobre isso, que Deus tem o desejo de ampliar a nossa visão. Ele viu claramente um anjo. Quem quiser pedir a Deus aqui para ver anjo, pode pedir, porque se Deus quiser, Ele te mostra um anjo. Não tem problema nenhum pedir isso não. Você só não pode achar que esse anjo está trazendo um outro evangelho para você. Agora eu vi um anjo, então agora eu sou o cara, e cuidado com isso. Mas que eles podem se manifestar, eles podem se manifestar. Então ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. O anjo chamou o camarada pelo nome. Atemorizado,
E prepare-se, se você pedir, para um temor que pode vir sobre você, porque é uma visão celestial, é uma visão de algo que a gente não está acostumado a ver. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Olha como é que o homem tinha uma espiritualidade avançada. Ele está conversando com um anjo e perguntando: que é, Senhor? Veja que Senhor ali está com letra maiúscula na NVI. Está falando com quem? Ele teve uma percepção de que aquele anjo era um representante de Deus. O anjo respondeu, e o anjo aqui está com letra minúscula, era anjo mesmo, não o anjo do Senhor Jesus. O anjo, era um anjo, mas representando o Senhor Deus. Olha o que o anjo fala com esse homem: as suas orações, que coisa linda, e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu quero aproveitar aqui e fazer 2 comentários aqui, antes de entrar na essência do que eu quero pregar. Preste atenção no que eu vou te falar. Toda oferta que você faz da sua vida, não estou falando de dinheiro, estou falando de oferta. O tempo que você ofertar, a ação que você ofertar, a comunhão que você ofertar, o testemunho que você ofertar, as finanças que você ofertar, o envolvimento, o dom que você ofertar, tudo que você ofertar ao Senhor, de todo o coração, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria, preste atenção, fica registrado em memória eterna, é o que está aqui nesse texto. E tem mais, em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que Deus, preste atenção, toda oração que você tenha feito, em espírito e em verdade, com um coração cheio de fé, um coração cheio de vontade de ter comunhão com Deus. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus coloca essas orações em taças. E os 24 anciãos que estão lá, os 12 apóstolos e os 12 príncipes de Israel, eles têm taças em suas mãos, e as nossas orações estão colocadas dentro dessas taças. Toda oração que você faz fica registrada na eternidade. Este homem aqui esmolava e orava, e o anjo fala com ele assim: subiram como oferta memorial diante de Deus. Não é o ponto central da mensagem, mas é um detalhe muito importante. O texto continua: agora, mande alguns homens buscar em Jope, ou Jafa, essa cidade existe até hoje, lá em Israel, Simão, era o Pedro, também chamado Pedro, e assim diz: ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Simão era um curtidor de couro. Pedro estava hospedado na casa de um homem que mexia com animais mortos. Atenção, hein? Pedro estava hospedado na casa de um homem. Atenção, aqui já começa a pregação, tá? Pedro estava hospedado na casa de um homem que mexia com animais mortos. O judeu não aceitava lidar com animais mortos. Mas Pedro estava hospedado na casa de um homem que lidava com animais mortos. Há uma mensagem nisso, que faz parte do restante da mensagem. Está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, ele chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Pedro. Aqui eu vou dar um pulo, tá? Vamos passar aí, Davi, eu nem sei até onde eu vou agora, espera um pouquinho, aqui ó, versículo de número 17, não, versículo de número 16, Davi, não, versículo de número 15, Davi, não, versículo 14, Davi, volta mais um pouquinho, Davi, mais um pouquinho, Davi, e mais um pouquinho, versículo 10, tendo fome, comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu num êxtase, olha aqui ó, Pedro caiu num êxtase, aí o que acontece? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol, imagina, o céu aberto e um lençolzão descendo, dentro desse lençol, esse lençol que estava seguro pelas 4 pontas, certamente eram anjos, isso é uma suposição minha, sendo seguro, 4 pontas, anjos segurando esse lençol. O que tinha dentro desse lençol? Versículo 12, havia nele, no lençol, toda espécie de quadrúpedes,
bem como de répteis da terra e aves do céu. Aí o Senhor vira para Pedro e fala assim: Pedro, mata e come. Segundo ponto importante aqui, eu já falei que Pedro estava na casa de um curtidor de couro, um homem que era contaminado com animais mortos. Isso era totalmente contra a cultura judaica e a religião judaica. E agora aqui o Senhor fala com ele, Deus fala com ele: Pedro, mata e come, numa visão. O texto é longo e o texto vai dizer que Pedro ficou sem entender. Na verdade, Pedro dá uma resposta para Deus: não, Senhor, não farei isso. Não farei. Pedro era um servo de Deus, já estava cheio do Espírito Santo nessa época, e ele vira para Deus e fala: não vou fazer isso, porque é impuro. Aí o Senhor fala com ele assim: Pedro, não tornes tu impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu tornei puro, não torne você impuro. Então, a luta continua, e Pedro recebe então os emissários de Cornélio. Quando Deus mandou os emissários, olha, Deus deu uma visão a Cornélio para chamar Pedro. Deus deu uma visão a Pedro que homens viriam buscá-lo. Por que Deus teve que fazer isso tudo? Porque Pedro dificilmente aceitaria o convite de Cornélio para ir à casa dele, porque os judeus não iam à casa de gentios. Mesmo que Pedro não soubesse, ou talvez soubesse, que Cornélio era um religioso, ele era romano, e os romanos eram imperialistas, os romanos eram os dominadores daquela época. Então Pedro negaria, como de fato negou a Deus. Se Pedro negou a Deus uma ordem de Deus, Pedro não ia negar o convite de Cornélio? Então Deus preparou tudo, Deus preparou Pedro com essa visão tremenda: não tornes tu impuro aquilo que eu purifiquei, porque um homem chamado impuro, ímpio, gentio, na verdade não era ímpio, ele era um gentio, para Pedro ele era um ímpio, este homem o chamaria para ir à sua casa. E Pedro vai com esse pessoal. Chegando lá, Cornélio se prostra diante de Pedro, estou encurtando a conversa, que o texto é longo. Cornélio é um homem tão temente a Deus que, ao ver Pedro, o representante de Cristo ali, ele se prostra diante de Pedro, e Pedro fala: ei, levanta, rapaz, eu sou um homem como você. Mais um ponto de entendimento muito importante: um homem cheio do Espírito, fora comissionado por Jesus de forma direta, agora ele vira para quem tentou adorá-lo e fala: não, não faça isso, eu sou um homem como você. Então Pedro tem aqui um reconhecimento da sua humanidade, da sua fragilidade, e ele não fica se arvorando como um servo de Cristo, como muitas vezes a gente vê até atualmente aí: está chegando aí o irmão fulano, o irmão que ora, está chegando o irmão aí que faz isso, que faz aquilo, e ele chega mesmo, ele chega daquele jeito, às vezes chega até com segurança, chega, passa por fora de todo mundo, senta lá na frente, termina o culto, segurança cerca com ele sai também, porque não pode ter contato com o povo. Tem um negócio errado nisso. Quando um homem entende quem ele é, não tem nenhum problema ele ter contato com todo o povo, porque ele não é melhor do que ninguém. Então Pedro aqui dá uma prova disso. Então a coisa continua. Aí Pedro então prega o evangelho para Cornélio, que não conhecia o Espírito Santo. Pedro começa a orar naquela casa, e o Espírito caiu sobre todos eles. O Espírito Santo caiu sobre todos da casa de Cornélio, inclusive seus empregados, que eram romanos também. Alguns romanos, soldados romanos, foram cheios do Espírito Santo. Depois de serem cheios do Espírito, foram batizados. E isso aí deixa a cabeça de muito religioso confusa. Por quê? Não era batizado nas águas e recebe o batismo com o Espírito Santo. Que negócio é esse? Foi o que aconteceu. Isso prova a existência de duas experiências. Uma do batismo das águas e outra do batismo com o Espírito Santo. Coisa essa que vamos enfatizar muito nos próximos dias. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência a mais que o cristão deve ter. Isso está na Bíblia. É só você ler esse texto. Eles foram cheios do Espírito, depois eles foram batizados nas águas, porque eles não haviam passado pelo batismo ainda. Mas Cornélio era um homem temente, já era crente. Cornélio já era um homem crente. Agora, eu contei um pouco dessa história, essa história
é uma história longa aqui para leitura, e eu estou tentando ser o mais objetivo possível a respeito disso. Eu quero então aproveitar agora essa história e extrair para nós aqui, debaixo daquilo que Deus está falando conosco, a essência da revelação para essa noite. Então, para situar pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, ou pessoas que não congregam aqui tão assiduamente, eu quero dizer para você o que está acontecendo na nossa comunidade. Primeiro, o que está acontecendo em nossa comunidade é que nós estamos, como todos os anos fazemos, num ano que nós temos chamado de ano de aprofundamento. O que é? Sair da superficialidade cristã, deixar de ser um cristão superficial, um cristão sem uma experiência profunda com Deus. É o desafio que foi feito para essa igreja nesse ano. Nós acatamos esse chamado de buscar uma experiência mais profunda com Deus. Dentro dessa busca, Deus tem nos levado também a quebrar entendimentos empedrantes, petrificantes, os nossos entendimentos que bloqueiam um agir sobrenatural de Deus. A maneira como nós somos criados, a religião de onde nós viemos, as coisas que nós aprendemos, que não são exatamente de acordo com a palavra de Deus, elas impedem que eu tenha uma experiência transcendente, uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência maior, onde eu consiga, por que não? Por que não? Uma experiência por que não? Não é para ficar buscando isso o tempo todo, mas anjos, uma experiência com milagres, uma experiência com revelações sobre o que está acontecendo com alguém da sua casa, Deus te revelar com clareza o que está no coração de uma pessoa. Para mim é muito mais importante do que ver anjo. Deus revelar uma área da sua vida que está errada há 30 anos. Podem ter pessoas aqui que há 30 anos estão com o mesmo erro, a mesma cabeça dura, a mesma ignorância, já frequentam uma igreja, proclamam que tem fé, administram finanças como o mundo administra, não mudam de pensamento, não passam pela metanoia. Então, durante esses últimos meses, Deus tem falado conosco que Ele gostaria e tem feito quebrar esses pensamentos endurecidos de marido e mulher que não conseguem se respeitar, de criação de filhos de modo errado, sempre com ignorância. A pessoa nunca consegue entender que ela pode exercer um dom na igreja, que Deus pode capacitá-la para ser um líder, capacitá-la para ser um intercessor, alguém que executa uma tarefa na obra de Deus. Essas fortalezas que tomam conta do ser humano. E aí o Senhor começou a falar conosco nos últimos dias assim: eu quero ampliar a visão de vocês, eu quero dar mais visão para vocês, eu quero mostrar para vocês mais quem eu sou. O Senhor falando: eu quero que vocês conheçam mais quem eu sou. O Senhor está dizendo para nós assim: não está bom esse tanto. Ouviu isso? Vocês ouviram isso? Eu também ouvi aqui agora. Ah, pastor, não foi você que falou? Mas é o Espírito falando. O Espírito está falando conosco assim: não está bom esse tanto. Eu vou repetir. Não está bom esse tanto. Tem mais. Tem muito mais. Eu quero dar mais. Eu quero me mostrar mais. Eu quero me revelar mais a você. E eu quero que você se veja mais, que você se conheça melhor. E eu quero que você conheça o que está acontecendo à sua volta. E eu quero te enviar para missões. Eu quero colocar missões na sua vida. Eu quero que você faça algo relevante nessa terra. Além de criar a sua família, além de trabalhar, além de comprar um carro, além de construir uma casa, eu quero que você faça coisas ainda muito relevantes. O Senhor tem falado isso conosco, e nessa noite Ele está falando claramente: está pouco. O Senhor está falando assim: eu quero gente que tem fome e sede de me conhecer. A ordem é: conheçamos
e prossigamos em conhecer. Não aceite uma vida estagnada. Não aceite uma espiritualidade estagnada. Não aceite. Não aceite. Você pode viver níveis de comunhão com Deus que vão simplesmente deixar você estupefato, assim, vão deixar você maravilhado com as coisas que Deus pode fazer, com as coisas que Deus pode te mostrar, especialmente sobre você, erros, falhas, condutas erradas, que Ele quer tirar da sua vida, Ele quer remover da sua vida. Essa história de que eu sou assim mesmo, eu sou muito ignorante, eu sou assim mesmo, quem quiser conviver comigo é assim, ignorante mesmo. Meu irmão, o Deus que habita em você, Ele quer transformar você numa pessoa dócil, mansa, longânima, independente da sua idade. Então é isso que Deus tem falado conosco, e o Senhor tem falado assim: eu quero ampliar a visão. E aí no domingo passado eu falei sobre Deus ampliando a visão de Moisés. Ele viu a sarça, Deus fala com ele na sarça, Deus se revela como eu sou, Deus fala com ele: Moisés, você pode porque eu estou contigo, não tenha medo, você não sabe falar, mas eu vou enviar alguém junto com você, eu vou te fazer você tirar o povo do Egito, eu vou fazer você conduzir esse povo pelo deserto. E o que foi que aconteceu? Deus deu uma visão a Moisés, Deus deu uma visão sobre ele mesmo, Deus deu uma visão do que ele ia fazer, Moisés foi lá e executou, Israel saiu do Egito, e o Senhor cumpriu o seu propósito em Israel, levando Israel para Canaã. Por quê? Porque um homem aceitou ter visões celestiais. Se você aceitar ter visões celestiais, Deus vai te fazer realizar coisas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, no ambiente que você vive. Ele vai te fazer realizar coisas sobrenaturais. E hoje a gente está aqui vendo essas duas visões, a de Cornélio e a de Pedro. Eu vou me ater à de Pedro. Pedro teve a visão enquanto ele orava. Se nós formos aqui no texto, no versículo certo, nós vamos ver aqui, no dia seguinte, versículo 9, Davi, do capítulo 10, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E o texto ainda continua dizendo: tendo fome, era meio-dia, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Talvez estivesse em jejum desde cedo. É uma suposição minha. Vamos imaginar que sim. Então Pedro estava, no mínimo, com fome, mas podia estar em jejum. E era muito comum o judeu jejuar várias vezes por semana. Então, Pedro estava em jejum e oração, suposição minha. Em oração eu tenho certeza, mas em jejum é uma suposição, e eu posso ter essa suposição, nada me impede. Não tem nada errado, porque estava na lei deles isso. O que aconteceu quando Pedro jejuava e orava? Ele teve uma visão. Qual é a lição para nós aqui? Você quer ter visões espirituais? Quem diz amém para isso? Você deseja ter a sua visão ampliada? Quem diz um amém bem forte aí? Lá na galeria, quem deseja ter uma visão ampliada aí, diga um amém bem forte nesse momento. Comece a orar com mais intensidade, acrescente o jejum às suas orações, porque eu vou te falar, a possibilidade de Deus falar com você em oração é muito maior do que dirigindo um carro, ou cozinhando, ou jogando bola, ou praticando academia, como todos nós temos que fazer. Na oração, Deus falará mais facilmente com você. Por isso eu tenho uma pergunta para fazer, mas ninguém precisa responder. Antes, uma afirmativa. O Senhor tem falado conosco. Eu quero ampliar a visão de vocês. Nesse culto de hoje, o Senhor está falando assim: está pouco. Eu quero dar mais. E agora nós estamos vendo aqui que para ter uma visão ampliada, ou na hora em que teve uma visão ampliada, este homem aqui, assim como outros, ele estava em oração. A pergunta que eu te faço é, atenção, não precisa responder, nem falar amém, nem nada. Você tem estado em oração constante? Eu não estou falando daquela oração que a gente faz dirigindo, cozinhando, andando, não. Tu, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta e vai ter com teu pai que vê em secreto. E teu pai que vê
em secreto te recompensará. A pergunta para toda a igreja, para você que está online comigo é essa: você está tendo vida de oração? Porque Deus está falando assim: eu quero ampliar a sua visão. Eu quero ampliar o seu entendimento, Daniel Tebas. Eu quero ampliar o seu entendimento, Stephanie Cabral. O Senhor está falando conosco. Isaac, o Senhor quer ampliar a sua visão. Elan, Deus está querendo ampliar a sua visão. Flaviane, Medina, Deus está querendo ampliar a sua visão. Deus quer ampliar a nossa visão. Ele quer revelar o próximo passo para nós. Deus quer revelar o que está vindo. Deus quer revelar os perigos escondidos. Deus quer revelar os planos de realização dele na sua vida. E a pergunta a se fazer é: você está em oração, Flaviane? Você está em oração, Stephanie? Você está em oração, Daniel? Elan, você tem estado em oração? Isaac, você tem estado em oração? Aquela oração secreta, que ninguém fica sabendo. Você vai para o quarto sozinho, para ter um encontro com Deus. Não é para apresentar a listinha para Deus, não. É para ter um encontro com Ele. Apresenta a lista depois. Pode apresentar. Está lá no Pai Nosso que a lista pode ser apresentada. Pão nosso de cada dia. Tem problema apresentar a listinha, não. Desde que não seja a única coisa que você faça. O Senhor está nos chamando para se revelar a nós, e se eu quero ter essa revelação, eu preciso estar nesse lugar que Pedro estava. Ele subiu para o terraço, com fome, e foi orar. Você não tem outra hora para orar, não? Ora na hora do almoço. Você não está tendo uma hora para ter uma hora bacana, não? Ora na madrugada. Para de dar desculpas de correria. E fica nessa visão pequena, essa visão que não entende o que Deus está fazendo, essa visão que não entende o agir de Deus na cidade, não entende o agir de Deus na sua família, não entende por que o problema, por que essa situação não resolve. Pedro estava orando, e enquanto orava, ele teve uma visão. A visão veio do céu. A gente pode observar aqui, no versículo 11, viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol, que descia pelas quatro pontas. Olha, veja bem, toda visão espiritual virá do alto. Não fique esperando uma pessoa chegar e te entregar visão, isso é perigoso. E nós temos esse defeito, nós optamos por ir atrás de alguém que você acha que tem visão, e nessa nós criamos uma dependência perigosa e não crescemos espiritualmente. Ninguém deveria sair de sua casa despreparado, sem comunhão com Deus, ir para a casa de alguém que ora. Vamos lá na casa de fulano porque ele ora, vamos ver o que o Senhor vai dizer para nós. O que é isso? Isso é atestado de falta de comunhão com Deus. Não pode orar com os irmãos não, pastor? Pode. Se você chegar lá cheio do Espírito e já chegar com a revelação, pode. Agora, se você sai de casa vazio, carente, necessitado, eu te afirmo uma coisa, muitas vezes você poderá ser vítima de manipulações, de profetas que vão falar o que você quer ouvir, principalmente se você levar uma ofertinha. Dificilmente eles vão virar para você e dizer assim: saia dessa vida de pecado, saia dessa vida acomodada, saia dessa vida que não ora. Sabe por que você está precisando dessa oração aqui? Porque você não ora. Não, muitas vezes vão dizer: estou vendo assinando um documento, estou vendo a provisão chegando. Aí você, quem é que não acha isso bom? Agora, e quando aponta o dedo no seu nariz e fala assim: vira homem de Deus, rapaz, vira uma mulher de Deus, você não vai tomar posição nessa vida sua, não?
A visão veio do céu. Visões espirituais vêm do céu. Eu quero dizer para você que o Deus que está falando, que quer ampliar a visão, preste atenção, Ele já abriu o céu para ampliar a nossa visão. Como que Ele abriu o céu? Com a chave que está em nossas mãos. Qual que é a chave? A chave da oração. O céu está aberto para quem ora. Vou repetir de novo. Vou repetir e vou dizer de novo. O céu está aberto para quem ora. A visão virá para quem ora. O seu futuro será revelado a você na oração. Esse problema que você está enfrentando, que está agarrado aí, seja aquele qual for, Deus já está com a resposta preparada para você, para te dar uma postura que vai mudar essa situação. Isso vale para qualquer área. As visões, elas vêm do céu. Visões espirituais corretas só podem vir de Deus. Visões corretas. Cuidado que o diabo também pode influenciar. Se você não está preparado, o maligno pode usar uma falsa visão para te conduzir. Tome cuidado, porque existem as falsas visões, os falsos profetas, as pessoas que só falam o que você quer ouvir. Então, na visão, nós vamos dizer: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. Agora, o que aconteceu com Pedro? Quando Pedro teve a visão do lençol com os animais, que o Senhor fala com ele assim: mata e come. Preste atenção agora, olha aqui. Deus estava dando a maior pancada que um judeu podia tomar. Naquele momento ali, Pedro estava tomando a maior porretada que um judeu poderia tomar. Porque se você for ler o Velho Testamento, inclusive o Novo, você vai ver com clareza que o judeu abominava comer, e foi uma invenção deles, certos animais. Alguns estão na lei, mas os mestres da lei, eles aumentaram muito essa carga. E o judeu, no tocante ao porco, então, até hoje, nós fomos lá e vimos certas coisas, como por exemplo, para que um judeu crie porcos, e alguns criam, sabe o que eles fazem? O chiqueiro é fora do chão. O porco não pisar no chão. Olha o grau de legalismo. Deus estava falando com Pedro assim: Pedro, pega esse porco, tira a costelinha dele, frita e come. Quem gosta de costelinha de porco aí? Eita glória, quem fala mistério aí nessa hora? Minha mãe faz uma costelinha como ninguém. Tem alguém mais que faz uma costelinha gostosa aí? Meu Deus. Pois é. Sabe o que Deus estava fazendo com Pedro naquele momento ali? Atenção. Deus estava quebrando um dos maiores paradigmas, ou uma das maiores, entre as três maiores fortalezas de um judeu. Deus estava falando com ele: eu vou quebrar você agora, Pedro. Eu vou quebrar essa religiosidade sua agora. Pedro, você é um religiosão, você é um judeuzão, mas eu vou quebrar agora. Pega um porco, mata e come. Pedro teve a coragem de falar com Deus assim: não, Senhor, de jeito nenhum. Veja o grau de religiosidade, veja o grau de estrutura. Atenção, porque aqui tem uma mensagem para nós, tá? Podem ter pessoas aqui dentro desse auditório agora, ouvindo essa mensagem, que estão assim: Deus está falando que tem mais, mas para mim está bom. Porque estão acostumados com a vidinha. Estão acostumados com a vidinha religiosa. Inclusive, atenção, hein? Se acham bons, eu sou do bem, não faço nada errado, não desejo mal para ninguém, pago as minhas contas, ajudo um aqui e outro ali,
vou na igreja com regularidade, e sou do apoio da igreja, e estou lá na célula. Não, está tudo bonitinho. O Senhor está falando com a igreja, não é o suficiente. Eu quero ampliar a visão de vocês sobre o meu reino. É o Senhor falando com a igreja, e eu digo, amém, Senhor, amplia a minha visão. Quem mais tem coragem de levantar sua mão e falar, Senhor, amém, amplia a minha visão, Senhor? O Senhor deu uma paulada em Pedro, mata e come, quebrando uma fortaleza. Então, a visão que Pedro teve, desafiou aquele homem a enxergar o reino de Deus de uma forma mais ampla. A fortaleza em Pedro era tão grande, que no primeiro momento ele não quis obedecer a Deus. A ordem veio do céu, gente. Ele estava tendo uma visão celestial. O Senhor fala, mata e come. E ele falou, não. Atenção, igreja. O Senhor está falando conosco. Filhos e filhas, eu quero ampliar a visão de vocês. Em nome de Jesus. Diga sim para essa visão. Não diga não. Não diga tá bom. Não impeça Deus de agir. Não impeça Deus de fazer. Não impeça Deus de te usar mais. De transformar você num instrumento poderoso. Não façamos isso. Não resistamos à visão. É claro que Deus, na sua misericórdia, Ele não condenou Pedro. Sabe o que Deus fez? Mandou a visão mais 2 vezes ainda. Se você for ler o texto, você vai ver que a visão veio 2 vezes. A primeira veio, não. A segunda veio, não. A terceira, não. Daí a pouquinho os homens chegam. Olha como é que Deus prepara tudo. Os homens chegam. Pedro, tem uns homens aí te chamando, eu já sei. O Senhor falou comigo para ir com eles. Olha aí, olha como é que Deus antecipou as coisas. Ei, Pedro era um homem como nós. O Senhor está querendo revelar para você que é para ir em algum lugar, que é para fazer determinada coisa, que é para agir de determinado modo. Pedro foi, e lá aconteceu uma coisa maravilhosa. Aquela família foi salva, Cornélio foi cheio do Espírito Santo, aquele lugar ficou marcado por um poderoso avivamento, porque os soldados se converteram. Foi uma coisa tremenda, uma coisa profunda demais. A visão que Cornélio teve, Cornélio, a visão foi, manda homens a Jope, tem um homem chamado Pedro, Cornélio não conhecia, tem um homem chamado, Deus deu o nome, vá até lá, e convide-o para vir à sua casa. E Cornélio então, porque acatou a visão de Deus, Cornélio foi totalmente salvo, foi cheio do Espírito Santo, e eu posso presumir, é uma presunção, não está escrito, mas eu posso presumir, porque depois de ser cheio do Espírito Santo, ninguém consegue ficar calado. Cornélio deve ter levado muitas outras pessoas a Jesus. Um centurião romano, porque ele teve uma visão, e ele obedeceu a visão, ele acabou sendo um instrumento poderoso. Meus irmãos, se nós recebermos as visões de Deus, se nós recebermos as direções de Deus, o impulso que o Espírito Santo quer nos dar, atenção, Deus vai nos usar para fazer obras ainda mais poderosas em nome dEle. É claro que criar uma família é uma obra poderosa, mas será que você está criando essa família do jeito que Deus gostaria? Aos solteiros, é claro que casar-se é uma obra poderosa, mas você está conduzindo isso da maneira como Deus gostaria? É claro que edificar uma empresa, uma carreira comercial, uma carreira clínica, uma carreira de qualquer tipo, é claro que isso é grandioso. Edificar um ministério, é claro que isso é grandioso. Edificar uma igreja, é claro que isso é grandioso, são obras grandiosas. Eu diria que algumas delas são obras maiores, porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Jesus não construiu família natural, Jesus não teve esposa, Jesus não teve filhos naturais. Eu tenho filhos naturais, eu os criei,
É uma obra maior do que ele fez. E não é presunção, não é arrogância, não. É Ele que falou que nós faríamos. Jesus não fez isso aqui, não, ó. Esse ajuntamento, não. Nós fazemos com a bênção dEle, com a permissão dEle, com a unção dEle. São obras maiores. Em nome de Jesus eu digo isso debaixo de todo o temor. Você pega um homem como Moody, nos Estados Unidos, no século XVIII, o homem a cavalo, a América inteira foi evangelizada. Inteira. Não tinha internet, Flávio. Na verdade não tinha comunicação nenhuma. A notícia andava no lombo do animal. As pessoas escreviam um papel e mandavam mensagens de animal. Uma mensagem demorava um mês para chegar de uma cidade para outra. E esse homem foi usado por Deus para fazer o maior avivamento que os Estados Unidos conheceu. Na Inglaterra, George Miller. Nós tivemos em Bristol. Meu Deus, o que Deus usou aquele homem para fazer? O homem tinha um orfanato, que em determinados dias, tinham 3.000 crianças, né? Com todo respeito, a AMAC com 10 crianças, não. Eram 3.000 crianças, e não tinha alimento para aquelas crianças. E George orava, e quando ele orava, nenhum dia, diz a história, aquelas crianças ficaram sem se alimentar. Caminhão de leite quebrava na porta, mas o alimento chegava. Padeiro perdia uma fornada lá, porque errou a hora, não sei o que, a fornada de pão chegava lá. Na Inglaterra, num lugar que não tinha nada, uma Inglaterra pobre, miserável. O homem não tinha esse recurso que nós temos hoje, não. Emenda parlamentar, tinha não. Doadores, gente doando toda hora, não. O homem não tinha nem comunicação. Ele entrava numa sala lá. Eu estive lá no orfanato, no prédio, lá perto. Ele entrava numa sala lá, ele orava, e o Senhor mandava provisão para ele. E hoje nós temos aí esse monte de coisas para comunicar, e muitas vezes pessoas estão aí mendigando provisões aí. Por quê? Porque não oram, porque não tem essa intimidade com Deus. Meu irmão, você quer ter a visão ampliada? Então você vai precisar ter uma comunhão profunda com Deus. Você quer transformar a sua empresa numa empresa do reino de Deus? Uma empresa do reino de Deus? Então você vai ter que orar sobre isso, para que Deus te dê a visão do que fazer. Usar a sua empresa como um balcão de evangelização. A sua casa como um lugar de salvação. Receber uma célula com toda alegria. Orar, sabe? Orar e falar: Deus, me dá uma visão de como é que eu vou ganhar meus vizinhos. Me dê a visão de como que eu vou ganhar meus vizinhos. Senhor, me dá uma revelação de como que eu vou ganhar meus vizinhos. Me lembro que quando nós fomos começar a nossa célula, chamada Morada Feliz, que hoje é dirigida pela Stephanie e pelo Samuel, lá na nossa casa, nós tivemos uma ideia, meu bem teve uma ideia, falei: vou fazer alguns bolos, e nós vamos ofertar para os nossos vizinhos um bolo com um convitinho. Vamos começar uma célula aqui em casa no dia tal. Não vou longe não, o Lélia e a Alessandra não estão aqui hoje no culto não, mas foram os primeiros convertidos lá em casa. E hoje são líderes de células aqui. Por causa de um bolo que chegou lá, debaixo de uma visão. Qual que é a visão que Deus está te dando? Não está curta demais não, quem sabe? Não estou falando que está. Quem sabe está. Quem sabe a sua visão é só seu bundinho. Quem sabe a sua visão é só você. Pensa nisso. Quem sabe a sua visão é só você. Semana inteira pensando nos seus próprios interesses. A visão de Cornélio resultou na sua completa salvação e no enchimento do Espírito Santo. Davi, o versículo é o 44. Olha o que aconteceu. Olha que coisa linda. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, olha que coisa linda. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Imagina a sala da sua casa, a célula, e o Espírito Santo descendo lá e pegando todo mundo que estiver lá. Hein? Hein? Deixa Deus aumentar a visão. Você que é anfitrião de célula,
entra num estado de oração essa semana assim: Deus, eu quero a minha casa cheia de gente. Amplia a visão, meu irmão. Aí continua, os crentes que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Continuando, pois os ouviram falar em línguas. Os romanos, gente, falando em línguas. Porque um homem teve uma visão, acatou aquela visão, obedeceu aquela visão, o evangelho alcançou aquela família. A seguir Pedro disse, aqui agora é o final da mensagem: pode alguém negar a água, o batismo, impedindo que eles sejam batizados? Aqui Deus está dando uma outra pancada nesse Pedro, sabe por quê? Porque para Pedro o evangelho era só para eles, os judeus. Agora Pedro vira e fala o seguinte: por acaso esse pessoal não pode ser batizado também? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Mais para frente isso ia virar um problema para Pedro, tá? Porque a igreja em Jerusalém ia condenar Pedro por isso aqui, ó. O Pedrão ia sofrer uma pressão da igreja em Jerusalém. E mais para frente ele e Paulo ia ter até umas rusgas. Porque Pedro estava querendo que os gentios se circuncidassem. E Paulo falou com ele, diz a Bíblia que Paulo resistiu a Pedro assim na alta. Falou com ele: rapaz, não vem com essa hipocrisia não, estou traduzindo aqui a linguagem deles lá. Não vem com essa hipocrisia não, rapaz. O Espírito caiu sobre eles, sobre os gentios. Deus me constituiu para pregar o evangelho para os gentios. E eles não vão ser levados à circuncisão não, porque eles vão ser circuncidados no coração. Deus deseja ampliar a nossa visão. Deus deseja tirar de nós a mania de enxergar os outros de forma diferente daquela que Ele enxerga. Deus, ei, ouça o que eu estou te falando agora no temor do Senhor e no poder do Espírito Santo. Deus quer tirar de nós essa mania de julgar os outros. Ele quer tirar isso de nós. Gente, presta atenção aqui. Você já imaginou uma igreja curada dessa desgraça? Atenção, hein? Não significa que a igreja vai aceitar o pecado, não. A igreja não vai aceitar prática pecaminosa contrária à palavra de Deus, não, hein? Ninguém pense que nós estamos aqui querendo aceitar tudo o que acontece, não. Não. Aquilo que está nas Escrituras Sagradas, que o Senhor designou que é pecado, vai continuar sendo pecado. Mas quando nós pararmos de julgar, as pessoas vão chegar para ser libertas. Quantas vezes você está evitando de convidar o seu vizinho porque você julga ele mal? Na verdade, você até sabe de coisas que ele faz. E não é ele que precisa ser evangelizado, não? Não é o seu vizinho que está precisando ser evangelizado, não? Se nós estivéssemos como estávamos, quando muitas vezes a igreja esteve no passado, nós não teríamos aqui no nosso meio agora, dentro desse auditório, umas 15 pessoas que estavam morando na Praça da Estação. Vivendo em situação de rua. Se nós não tivéssemos mudado a nossa visão sobre quem são as pessoas. Deus quer tirar de nós esse negócio de julgar as pessoas. Mas Deus não vai tirar. Você mostrar o erro com amor para as pessoas. Adultério, prostituição, homossexualismo, ganância, omissão, isso tudo é pecado. Pecado segundo a Bíblia. Pecado. Mas as pessoas não devem ser rejeitadas. Pedro teve
essa máscara derrubada. Porque Deus deu uma paulada nele. Falou: não tornes tu impuro aquilo que eu purifiquei. Agora, Deus deseja nos levar aos lugares onde as pessoas estão com fome. Aos lugares onde as pessoas estão com fome. E se nós não tivermos uma visão ampliada, tá bom, eu já tenho. Aí o Samuca vira e fala: não, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem empregado. Eu estou namorando, inclusive eu quero saber quando é que vai marcar a data. Eu estou bem, né? Eu sou um cara tranquilo, eu não dou trabalho para ninguém. Meu pai sabe que eu não dou trabalho para ninguém. Aí não é que eu quero exaltar ele, não. Mas quando foi para começar a FENASC lá, recebi a mensagem dele: pastor, o senhor levaria uma palavra lá? Oportunidade, hein? Aquele monte de gente, alta cúpula da instituição, empresários, vereadores, e ali eu pude, com toda a autoridade, levar a palavra do Senhor naquele ambiente. Meu irmão, alarga o espaço da sua tenda. Seus colegas de trabalho, seu lugar que você trabalha, você gerencia alguma coisa, você tem 10, 15 pessoas sob sua gestão, leva a palavra, rapaz, leva a palavra. Eu me lembro que, é claro, nós tivemos uma falência, mas lá na empresa que nós criamos, todos os dias tinha a meditação na palavra. Todos os funcionários da empresa se tornaram crentes. Todos eles se tornaram crentes. Todos eles. Porque eu não estava lá só para ganhar dinheiro. Aliás, uma coisa que eu não fiz foi isso. Se Pedro não tivesse tido aquela visão e aceitado a mudança, você não era crente hoje. Por quê? Porque foi na discussão com Paulo que Paulo falou assim: Pedro, tchau, eu estou indo lá para a Europa, eu estou indo lá para a Ásia Menor, eu estou indo para lá e eu vou levar o evangelho para aquele povo lá, e eles vão se converter. E porque Paulo foi para lá, hoje você está aqui. Mas tudo começou com a visão que Deus deu para Pedro. Uma visão que Deus dá a um homem ou a uma mulher pode mudar o rumo da história. Pode mudar o rumo da história. O seu trabalho, a profissão que você exerce, a loja que você tem, a casa que você vive, é o lugar que Deus quer usar para alcançar pessoas com o evangelho do reino. Se Pedro não tivesse tido aquela visão, nós não teríamos experimentado o que experimentamos hoje. E eu tenho uma coisa pior. Eu não sei se eu posso falar isso assim de maneira tão contundente, mas me parece, atenção, me parece por experiência, que se você não fizer, Deus levanta outro. E aí sabe o que acontece? Quando você chegar diante dele, ele vai virar para você e falar assim: me mostra as suas mãos. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com os dons que eu coloquei nas suas mãos? O que você fez com o tempo? O que você fez com a inteligência? O que você fez com aquela liberdade que tinha lá no Brasil? O que você fez com aquela liberdade que tinha lá no Brasil? Onde é possível colocar uma tenda no meio de uma praça e orar? O que você fez com essa liberdade? Senhor, eu não fui lá nenhuma vez. Afinal de contas, né, Senhor? Eu tenho filhos. Afinal de contas, Senhor, eu trabalho 8, 10 horas por dia, né, Senhor? Eu chego em casa e eu estou a fim de tomar um banho, deitar e assistir um filme.
Deus deseja ampliar a nossa visão. Alarga o espaço da sua tenda. Davi, Isaías no capítulo 54, para a nossa conclusão. Isaías capítulo 54, pode ser na NVI que você está, é uma linguagem mais tradicional, muito forte. Olha essa palavra. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto. Aliás, parênteses aqui, né? O Rodrigão está aí com o Arthur, né? Cadê o Rodrigão? Onde é que ele está? Cadê? Está lá no berçário, né? Ou não? Cadê o Rodrigão? Teve que sair? O neném deve estar querendo mamar. Vamos apresentar domingo que vem, ou no outro, agora falhou a memória aqui. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Agora, olha isso aqui. Leia comigo. Isaías 54. Versículo 2 da visão. Olha lá, 54, 2. Leia comigo. Mais forte, gente, o 3. O 4. O 5. Levanta dando um aplauso a Jesus e o louvor sobe para cá rapidão. Pode levantar dando um aplauso para o Senhor. O Senhor está falando, alarga a sua tenda. Vamos lá, louvor. O Senhor está falando, alarga a sua tenda. Alarga a tenda! Alarga a tenda, meu irmão! Fala com o seu vizinho do lado aí, meu irmão, nós temos que alargar a nossa tenda. Ô, Léo, amplia a sua visão, Léo. Amplia a visão, Léo. Alarga o espaço da tenda. Alarga o espaço da tenda. Nossa, eu estou tentando lembrar uma música que vocês cantaram aqui, que eu conheço pouco, mas dentro dela tem uma frase assim, forte, sobre isso. Puxa vida, eu devia ter anotado. Se eu não me engano, foi a terceira. Se tiver uma ordem aí, não sei se você tem um roteiro aí, parece que foi a terceira música. Não, ela é mais... Gastando a minha vida. Nossa, Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Põe a letra aqui, Davi, gastando a minha vida aí. Põe lá. Isso. É por ele que eu estou gastando. É isso? É isso que você está fazendo? É isso que nós estamos fazendo? Quem diz amém? Amém. Fala amém, gente, com coragem. Amém. Qual o problema? Mas Deus sabe. Igualzinho Moisés fez. Senhor, não posso. Gideão, Senhor, não dou conta não. Isaías, eu sou um miserável. Glória! É por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Nossa, eu estava cantando essa música aqui com o coração tão cheio de alegria. Falei, meu Deus, gastando meus dias com o Senhor. Aqui, e na hora que você encontrar com Deus, não vai ser um susto não. Vou repetir isso. Na hora que você encontrar com o Senhor, não vai ser um susto não.
Vai ser assim, oh, até que enfim. Até que enfim. Eu estava esperando isso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, estou preparando um caminho, endireitando as veredas. meu Deus do céu, Cada vez mais diminuindo. que coisa linda, gente. Pessoal, olha para essa letra e canta direitinho esse O negócio. que importa é que Ele Declara isso pela fé, não tem ninguém perfeito aqui não. nele o meu prazer está. Fala isso mesmo Não com sou fé. digno de desatar É isso aí. a sua sandália. Meu Deus do céu. Nele a minha vida está. Senhor Jesus. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E Olha aí, gente. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Declara isso com toda a coragem, rapaz. perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos teus dias. dono dos meus dias. É isso, pessoal. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, Medita nisso que você está cantando. perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, E o governo é vamos igreja, Ele, deixam entrar Maravilha. consigo a e sua Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, deixam entrar consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Todos meus Meu Deus. A gente pode cantando isso e pedindo perdão. Senhor, vai perdoando a gente, Pai. Vai perdoando a gente. Vai perdoando. Vamos, vai, Senhor, vai perdoando a gente. Perdoa a gente, Senhor. por Ele Tem misericórdia, Senhor. Igual o tempo de Pedro. Sim, Senhor. dono dos meus dias. Glorifica a Deus. Pode glorificar, igreja. Pode glorificar. Coisa profunda isso. Gastar a sua vida para Deus, com Deus, nele, tudo nele. Tudo nele, gente. Você está advogando, advoga nele. Você está vendendo imóveis, vende nele. Você está sendo um pastor, pastor nele. Dona de casa nele. Escriturário nele. Então você está varrendo as ruas, varre as ruas nele. Você tem um salão de cabeleireiro, é cabeleireiro nele. Tudo nele. Você é um dentista, é nele. Você é um vendedor, é nele. Tudo nele. Tudo nele, é tudo por ele. Ele virá. E Ele virá.
dono dos meus dias. Vamos erguer as nossas mãos e vamos consagrar os nossos dias, renovando as alianças, Senhor. Renova as alianças com Deus. Fala mesmo, Senhor. Eu sei da minha miséria. O Senhor tem me mostrado a minha miséria. Gente, Deus vai mostrar a nossa miséria. Deus tem me mostrado minhas misérias mais do que nunca. Mais do que nunca. O pastor dessa igreja, Deus tem me mostrado as minhas misérias, mas Ele tem me mostrado também o que Ele colocou em mim, e o que Ele quer de mim, e o que Ele está me fazendo, e o que Ele está fazendo eu fazer. Ele tem me mostrado tudo isso, e eu posso servi-lo com todo o coração, com toda a alma. Eu posso crer, porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Levante suas mãos. Como eu espero esse dia, Senhor. Esse dia onde nós vamos te ver face a face. Por isso o Senhor fala conosco assim: santificai-vos. E na minha santidade eu vou ampliar a sua visão. O Senhor falando na santidade dele, como ele fez com Isaías, como ele fez com Moisés. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Na santidade eu vou ampliar a sua visão. Santificai-vos. Não aceitemos nenhuma forma de pecado em nossa vida. Não aceitemos. Que o Senhor deseja que a nossa vida seja conduzida desse jeito, de glória em glória, de fé em fé, conhecendo mais e mais e fazendo o nome dele mais conhecido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um minuto, gente, em silêncio, só o violino e os instrumentos suavezinhos. Com vocês, tomando decisões para essa semana.
vos santifico. Vocês são meus. Eu sustento vocês com minha destra poderosa. Não tenham medo. Aleluia. Abençoe essa pessoa que está aí ao seu lado com a paz do Senhor. E fala com ela assim: paga um jantarzinho para mim. Em nome de Jesus.